filosofia na Grécia remota ao século VII a.C., nascida na Grécia Antiga, ela surge como um contraponto ao pensamento mitológico vigente. O termo filosofia, atribuído a Pitágoras, deriva da junção de duas palavras gregas, pilo, que é amizade ou amor, e sofia, que é sabedoria. Já a Grécia, que envolvia ciência, teve origem pelos gregos, que foram os primeiros a iniciarem as práticas científicas. O que existia antes era, sem dúvida, conhecimento de um número limitado de fatos, uma concepção sensorial do mundo, uma coordenação de ações destinadas à procura dos elementos necessários à vida humana. Envolvendo Tales de Mileto, que foi o filósofo considerado o primeiro filósofo grego, o fundador da escola de Mileto, ou escola jônica, admitia que o princípio criador de todas as coisas e a essência do universo era a água. O rompimento do tradicionalismo veio com os conhecimentos que assumiam uma regra, o aspecto de misticismo, e constituíam privilégios de alguns grupos que havia antes, sacerdócio ou misticismo, e não propriamente ciência. 3 ou 4 milênios mais tarde, os gregos romperam subitamente os muros das prisões, do segredo e do tradicionalismo e proclamaram a liberdade da investigação intelectual. Era, no entanto, uma ciência puramente especulativa, sem objetivos imediatos, e somente tomou os aspectos da ciência moderna quando o espírito prático dos romanos se infiltrou no espírito intelectual especulativo dos gregos. Com Platão, que foi um discípulo de Sócrates e o primeiro teórico idealista, que se tornou o idealismo platônico, que consiste basicamente em uma distinção entre os conhecimentos sensíveis inferior e enganoso, que seria obtido pelos sentidos do corpo. O conhecimento inteligível superior à ideia, que acessaria a verdade sobre as coisas. Depois veio Sócrates, que foi um filósofo da Grécia Antiga, o primeiro pensador do trio de antigos filósofos gregos, que incluía Platão e Aristóteles, a estabelecer os fundamentos filosóficos da cultura ocidental, que conhece-te a ti mesmo é a essência de todo o seu ensinamento. Quando a ciência envolveu a burguesia, que foi à medida que foi evoluindo e conquistando posições políticas mais ou menos definidas, começou a estimular a ciência, a ampará-la com o objetivo de lutar contra o Estado feudal, destruindo as forças que haviam dado apoio. Desde então, teve início o prestígio da ciência e o seu desenvolvimento foi tomando vulto a cada dia, e assim favorecendo grandemente a burguesia e o capitalismo. Na sua marcha política para a conquista do poder, deu-lhes, de fato, a vitória. Começou então a organização das sociedades científicas, patrocinadas e favorecidas pelas grandes empresas e núcleos industriais. Com o passar do tempo, a evolução continuou. E à medida que as técnicas de investigação iam se tornando mais apuradas e o acervo de conhecimento ia tomando maiores proporções, foi se operando uma transformação rápida no mundo, às vezes desconcertante, criando situações difíceis e embaraçosas. Estabelecia-se, assim, uma correlação estreita entre a ciência pura e a ciência aplicada, onde a ciência pura são as ciências que desenvolvem teorias científicas e previsões, geralmente em um âmbito acadêmico e com intenção final de produzir conhecimentos para compreender e proporcionar um mundo melhor. Já as ciências aplicadas são um ramo da ciência que visa a aplicação do conhecimento para a solução de problemas práticos. As ciências aplicadas são importantes para o desenvolvimento tecnológico. Seu uso no cenário industrial é normalmente referenciado como pesquisa e desenvolvimento. Pulando para a filosofia, veio Aristóteles, que foi um filósofo grego durante o período clássico da Grécia Antiga, fundador da escola peripatética
e do Liceu, além de ter sido aluno de Platão e professor de Alexandre o Grande. Uma das suas maiores ideias dele foi a democracia. Ao contrário de Platão, que era um crítico do sistema público democrático ateniense, Aristóteles reafirmou e defendeu a democracia como a forma mais justa de se governar. Veio então René Descartes, que foi um filósofo, físico e matemático francês. Em busca de verdades irrefutáveis, o filósofo moderno estabelece o método cartesiano, que consiste em 4 regras: a evidência, a análise, ordem e enumeração. Deste modo, o filósofo afirma ser possível alcançar uma verdade que não seja possível de dúvidas. Surge então a razão, que para a filosofia vê a razão como a consciência moral que orienta as vontades e oferece finalidades éticas para a ação. Para muitos filósofos, a razão é capacidade moral e intelectual dos seres humanos e também a propriedade ou qualidade primordial das primeiras coisas. A política na ciência, houve uma verdadeira dissociação entre os políticos e a ciência, e isto constituiu a principal causa do desequilíbrio que se estabeleceu no mundo. Os políticos não quiseram perder a oportunidade de tirar o melhor proveito do material possível, e os cientistas não tiveram a habilidade e a malícia, nem dispuseram do tempo suficiente para o estabelecimento de diretrizes que resultassem em benefício da vida humana. Com o passar do tempo, a medicina, que é a aplicação de um conjunto de ciências que teve de acompanhar a evolução e deixou de ser individual para se tornar coletiva, o médico, durante toda a evolução científica, teve sempre grandes e pesadas responsabilidades. Desempenhou uma função de grandes relevos através das manifestações de caridade no exercício da profissão médica. A filosofia da ciência é um ramo que reflete e questiona a ciência e o saber científico. A ciência se ocupa de problemas específicos dos fenômenos naturais, enquanto a filosofia se encarrega de estudar os problemas gerais. No entanto, em última análise, o estudo de ambos não é contraditório, e sim complementário.